A paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem vos fala é o pastor Sidney, é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 5 ao 8. A palavra do Senhor nos fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele edificará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem conselho, para as nossas vidas. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão, e esse livro, ele tem muitos conselhos para as nossas vidas, Salomão, ele foi um homem muito sábio. Deus deu uma sabedoria muito grande para Salomão. E nesse processo, onde ele reinou Israel, Salomão foi um homem que ele teve um período no reinado de Israel de paz, sem guerra, E muitas das vezes a sabedoria de Salomão prosperou muito o povo de Israel, Prosperou muito, o reinado de Salomão e o povo de Israel. Mas nós sabemos que nesse processo, o homem ele nunca pode virar as costas para Deus. E nós vemos no reinado de Salomão que ele cometeu muitos erros. Ele cometeu muitos erros porque ele começou a deixar a vaidade, a soberba, a grandeza subir a sua cabeça. E a Bíblia nos fala que no final da sua vida, ele falou: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque isso acontece muito com a vida do homem. Quando o homem é jovem, quando o homem está ali na sua juventude, Muitas das vezes, muitas pessoas deixam a vaidade tomar conta do seu coração. E essa vaidade ela vai preenchendo toda a alma do homem, todo o coração do homem. E quando o homem se encontra dessa vaidade, ele deixa essa vaidade tomar conta do seu coração, a soberba toma conta, a vaidade toma conta, a razão dos pensamentos do homem toma conta da sua mente e não há mais espaço para Deus. E Salomão, ele, no fim da sua vida, ele conseguiu enxergar que as coisas materiais, o poder, a riqueza, as grandezas, elas são bênção na vida do homem, mas elas não garantem a salvação da vida do homem. Elas não dão garantia nenhuma da salvação da vida do homem. O que dá garantia da salvação da vida do homem é o relacionamento com Deus. É o homem viver a palavra de Deus. É o homem ter uma experiência de salvação e viver essa experiência todos os dias. O homem, ele não pode se encher da vaidade e perder a essência da salvação, a essência da palavra de Deus. E é nesse assunto que eu quero entrar com você. Porque nós temos visto, meus irmãos, isso acontecer no mundo. A Bíblia nos fala: pelo pecado se multiplicar, o amor do homem tem se esfriado com Deus. E aqui, esse Provérbios, que o próprio Salomão ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração. Então não tem como, meus irmãos, nós confiarmos em Deus pela metade. Eu vou confiar em Deus só pela metade. Eu vou entregar minha vida a Deus pela metade. Esse mês eu sirvo a Deus, mês que vem eu não sirvo a Deus. Ou esse ano eu sirvo a Deus, ano que vem eu não quero servir a Deus. Meus irmãos,
Confiar em Deus. Quando Salomão estava falando assim, eu confio no Senhor, ele já teve a experiência de viver essa inconstância. Ele já teve essa experiência de confiar nos seus próprios recursos. Então, confiar no Senhor de todo o teu coração é de toda a tua alma. Não tem como o homem falar que confia em Deus. Porque confiar é descansar. Confiar é se entregar. Confiar é você depositar sua fé. Hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, em um mundo em que as pessoas estão confiando em si próprio. E a própria palavra de Deus nos fala, confiando em si próprio, confiando no próprio homem, confiando nos seus recursos, nos recursos materiais, confiando nas suas mansões, nos seus carros de luxo, confiando nos seus bens materiais, confiando no dinheiro, nas suas riquezas. E quando o homem perde isso, ou quando o homem acorda para a vida, ele vê que isso tudo passa. É o que Salomão falou. Né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então ele chegou à conclusão da vida dele que ele precisava de cuidar da alma dele. Ele precisava de cuidar da sua vida espiritual. E confiança, meus irmãos, é quando o homem deposita toda a sua confiança. Ele acredita que aquilo que ele está confiando, que ele está pondo a confiança dele, vai salvar ele, vai ser a solução para ele. E quantos nessa hora estão assim, vivendo dessa forma? E na hora que o homem vê, que na hora do aperto, da dificuldade, na hora que o homem vê que a sua alma está em risco, o seu dinheiro não pode salvar ele. Na hora que o homem está lá dentro do hospital, e ele sabe que a sua situação é só Deus, é só a misericórdia de Deus. Ele sabe. Nada contra dizendo aqui, e você está falando que a pessoa tem que ser pobre, miserável. Não, nada contra. Não mistura as coisas. Eu estou dizendo aqui que nós não devemos colocar nossa confiança nessas coisas. A própria palavra de Deus nos fala, buscai o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós estamos vivendo hoje a inversão dos valores. As pessoas estão confiando, colocando em primeiro lugar essas coisas e deixando Deus em último plano. E deixando Deus de lado. E nós estamos vendo, meus irmãos, que o mundo a cada dia está indo de mal a pior. Guerra, rumores de guerra, nações entrando em guerra uma com a outra, e uma guerra que se arrasta, né? Essa guerra da Ucrânia, mas a Rússia já se arrasta para mais de 3 anos. Agora nós estamos vendo guerra de Israel com o Irã, e os Estados Unidos entrando nessa guerra. O mundo, meus irmãos, o homem não vai encontrar segurança nos seus recursos. É por isso que nós temos que correr, que o homem vai encontrar segurança, verdadeira segurança, no Senhor Jesus. Que o homem precisa correr para os pés de Cristo. A palavra de Deus nos fala no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, que nos fins dos tempos, que o homem ia correr de um lado para o outro, como louco. E a ciência ia se multiplicar
A ciência vai continuar se multiplicando, mas nós temos que discernir os tempos. E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do breve, é o tempo da volta de Jesus. É o tempo da palavra de Deus que tem se cumprido, das profecias que tem se cumprido, das profecias da volta do Senhor Jesus. E eu te pergunto, você tem confiado em quem? Em quem você tem colocado a sua confiança? Colocado a sua confiança nos governantes? Colocado a sua confiança no seu dinheiro? Colocado a sua confiança nas suas mansões, nos seus carros de luxo? Colocando a sua confiança no seu conhecimento? A palavra de Deus nos fala: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. Confia naquele que é o que te criou a sua imagem e a sua semelhança. Naquele que tem poder para salvar e para condenar a vida do homem, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo está no controle. E a palavra de Deus nos fala: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. O estribe era um ferro de aço que colocava ali, colocava a sela no cavalo. E ele era um ferro de aço que fica ali onde o cavaleiro se apoiava ali o seu pé. Onde ele sentia segurança ali, ele sentia firmeza ali nos seus pés, para que ele não viesse cair do cavalo. Então está falando, não confie no seu próprio, no estribo. Então quer dizer, não confie no seu próprio recurso. Não firma a sua vida no seu recurso. Porque quando o homem acha que ele está firmado, com seus pés firmados, ele pode cair, meus irmãos. Ele pode cair. Por isso que nós temos que firmar os nossos pés na rocha. Firmar a nossa vida em Deus, na palavra de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso que muitos nessa hora têm caído. Porque têm firmado a sua fé no próprio homem, no seu próprio recurso. E têm se decepcionado, meu irmão. Agora, eu como um homem de Deus, como um profeta de Deus, como um pregador da palavra de Deus, eu te digo, confia no Senhor, porque Ele não vai te decepcionar. Entrega a tua vida a Cristo. Firma os teus passos em Cristo, porque Ele não vai te decepcionar. Ele vai te sustentar nessa caminhada. Ele vai firmar os teus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Não te firme no teu próprio entendimento. Quantos nessa hora, meus irmãos, eu tenho visto bater uma soberba no coração dos jovens, dos homens. As pessoas hoje não querem parar para ouvir ninguém. A Bíblia nos fala que nos últimos tempos as pessoas seriam amantes de si próprio. Uma geração que seria amante de si próprio e que teria comichão nos ouvidos. A pessoa que se acha amante de si próprio é que se endeusa. É que se coloca ele próprio como Deus. A procura da fama, a procura do ego. E comichão no ouvido. Não querem ouvir. Tem caído porque acha que sabe tudo. Vão para as redes sociais e pesquisam e acham que sabe tudo. Mas não procura ler a palavra de Deus, não procura conhecer o saber de Deus. A ciência tem se multiplicado, mas o homem tem que buscar a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, o saber de Deus. E é só o Espírito Santo que pode revelar
os segredos da palavra de Deus, o conhecer de Deus, os mistérios de Deus. É por isso que o homem ele precisa alcançar uma experiência de salvação, uma experiência com o Espírito Santo. Não te figue no teu próprio entendimento. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos vendo essa geração que conhece de tudo, mas não tem experiência. Experiência com Deus. Quando você vê a pessoa falar, ela destila conhecimento. Mas quando vai falar das coisas espirituais, das coisas de Deus, ela não entende nada. E ela tem os seus argumentos, os seus questionamentos, as suas dúvidas. Uma pessoa cheia do conhecimento, mas vazia de Deus. E você quer continuar assim? Cheio de conhecimento, cheio de argumento. Uma mente cheia de intelectual, né? Uma mente... Nada contra, não dizendo que você não tem que buscar o conhecimento e o saber da ciência, do progresso, da evolução. Mas quando o homem ele busca somente para essa vida, ele é o mais miserável. Porque nós temos que se aprofundar em conhecer a Deus. E o homem só vai conhecer a Deus quando ele tem uma experiência de libertação e conhecer o Espírito Santo e sentir o toque do Espírito Santo e sentir a presença do Espírito Santo. E eu profetizo na tua vida a presença do Espírito Santo para te libertar dessa soberba. Para tirar o comichão do teu ouvido, para te fazer ouvir a palavra de Deus. Para te fazer ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Para tirar esse espírito soberbo que quer colocar vaidade no teu coração. Meus irmãos, o homem que vive nessa vaidade dessa vida é o mais tolo. Ele vive na tolice. Porque essa vaidade, tudo passa. Se desvazia dessa vaidade, desse ego, dessa soberba. E é só quando o homem deixa Deus esvaziar ele, limpar o coração, limpar a sua alma, aí há espaço para Deus, aí há espaço para o Espírito Santo. Deixa Deus, se humilha aos pés do Senhor. Deixa Deus fazer o seu coração manso e humilde. A Bíblia nos fala que os mansos e humildes herdarão o reino dos céus. Se humilha aos pés do Senhor, porque Ele quer transformar a sua vida. Você que já é um homem que tem mestrado, doutorado, né? Fez a sua universidade, mestrado, doutorado, bacharelado, fala várias línguas. Mas se você ainda não deixou Jesus nascer no seu coração, se não tem espaço para Deus na tua vida, você é um dos mais miseráveis. Mas se você tem todo esse conhecimento, toda essa bagagem, se Jesus fazer a obra na tua vida, você vai ser usado aonde Deus te colocar. E eu quero profetizar na tua vida. Porque existem pessoas, meus irmãos, que não têm uma faculdade, não têm bacharelado, não têm doutorado, mas se humilharam aos pés de Cristo. E Deus vai te dando conhecimento. Eu mesmo não tenho vergonha de falar isso aqui, não. Eu não tenho vergonha de falar, meus irmãos, eu tirei a 6ª série. E hoje eu falo inglês, moro dentro da Inglaterra, falo inglês. Tenho dupla nacionalidade,
tem nacionalidade italiana. Agora, aqui na Inglaterra, tem nacionalidade inglesa. Meus filhos falam inglês. Eu sou pastor. Sou pregador do Evangelho do Senhor Jesus. Convivo com pessoas do mundo inteiro. Deus tem me instruído. Deus tem me dado experiências. E hoje eu tenho alcançado experiências espirituais e experiências também de evoluir, de crescer. Eu quero falar para você que você tem que ter uma mente aberta. Nós temos que ter uma mente aberta. Porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você escolher de Deus, vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Deus vai te usar. Deus vai te capacitar. Mas se encha da presença de Deus. Se encha da graça de Deus. A própria Bíblia nos fala, Paulo era um homem doutado, conhecedor, né? Foi criado aos pés de Gamaliel. Deus usou ele da forma que ele era. E ele foi missionário, fez missão em vários países do mundo. Mas Deus também usou Pedro. Um homem que era pescador. E Deus preparou Pedro, instruiu Pedro, capacitou Pedro. Deu ele graça, deu ele autoridade. Não importa o seu nível intelectual. Mas o que importa, meus irmãos, é o homem entregar sua vida a Cristo. Porque Deus vai te usar aonde Ele tiver que te usar. Se Deus tiver que te colocar dentro de uma universidade para pregar para os estudantes, Ele vai te usar. Se Deus tiver que te usar para pregar dentro de uma favela, você vai pregar dentro de uma favela. Se Deus tiver que te levar para pregar dentro do hospital, você vai pregar dentro do hospital. Se Deus tiver que te levar para pregar dentro das cadeias, você vai pregar dentro da cadeia. Ou dentro de uma casa de recuperação, você vai pregar dentro de uma casa de recuperação. Dentro de um asilo, você vai pregar dentro de um asilo. Ou se você tiver que pregar nas ruas, você vai pregar nas ruas. Se Deus tiver que te levar para pregar para as nações, Deus vai te levar para pregar para as nações. Não importa a língua, não importa a cultura. Mas Deus vai cumprir toda a promessa de Deus na tua vida. Ele vai cumprir o ide. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Mas nós temos que firmar, não no nosso entendimento. Nós temos que buscar o entendimento da palavra de Deus, o conhecer de Deus, o saber de Deus. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que reconhecer a grandeza de Deus, meus irmãos. O poder de Deus. E Ele vai. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus, nós reconhecemos que o caminho de Deus é um caminho de bênção. Não um caminho de maldição, mas é um caminho de bênção. Mas nessa caminhada, nós sabemos que não é uma caminhada de mar de rosas, não é só bênção. As lutas também vêm, as provas vêm. Mas Ele vai endireitar o nosso caminho. Ele vai nos instruir, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir nessa caminhada, Ele vai tirar tudo aquilo na nossa vida, meus irmãos, que não agrada a Ele. Ele vai aperfeiçoar a sua obra na nossa vida.
Por isso que quando o homem vai caminhando com Deus, ele vai conhecendo mais a Deus. É na caminhada que o homem vai tendo as experiências, e ele vai amadurecendo. E ele vai aprendendo a confiar em Deus, a descansar em Deus. E ele endireitará as tuas veredas. Deus vai endireitar. Deus vai nos aprumar na caminhada. Deus quer que nós caminhemos na presença dele, debaixo da bênção. Debaixo da promessa dele. Porque há uma promessa de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Você precisa crer. Quantos nessa hora têm tido uma caminhada inconstante? Uma caminhada que fica mais estagnado nessa caminhada, para na caminhada, olha para os lados, olha para trás. Na caminhada, meus irmãos, nós não podemos olhar para os lados, nós não podemos olhar para trás, para o passado. Na caminhada nós temos que olhar para frente, para as veredas, enxergar o plano de Deus, o futuro de Deus, a provisão de Deus. Mas quantos nessa hora, por olhar para os lados, olhar para trás, olhar para as dificuldades, não confia em Deus. E vivam uma caminhada. Não tem uma constância. Mas eu quero profetizar na tua vida. Confia no Senhor. Olha para o alto. Olha para Cristo. Olha para a palavra. Olha para Jesus, não olha para o homem, não olha para as falhas do homem. O homem é falho, meus irmãos. A Bíblia nos fala também que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não importa a situação que te envolveu, que o inimigo te envolveu, mas Deus quer te ajudar, quer te estender a mão para te colocar de pé. E nós devemos caminhar para frente. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e a parte do mal. O que é o homem não ser sábio aos seus próprios olhos? Não se iluda com aquilo que você está vendo. Com aquilo que está na tua frente. Não se iluda com aquilo que o inimigo ele é sujo. Muitas das vezes ele coloca diante dos nossos olhos aquilo que vem para nos corromper, para nos desviar. O inimigo sabe o que é a nossa fraqueza, meus irmãos. Tem pessoas que a fraqueza dele é o dinheiro. E ele vai colocar diante dos olhos do homem. É o dinheiro? Então eu vou colocar diante dos olhos dele. É mulher? Né? É mulher? É sexo? É carnalidade? Então o inimigo coloca. É poder? Vou dar poder para ele. Que eu dou poder para ele. Vou colocar diante dos olhos dele. É vício? Vou colocar diante dos olhos dele. Então, o inimigo, meus irmãos, nós não podemos. É uma batalha espiritual constante. O cristão, ele tem que se armar das armas espirituais, que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da palavra. É não se isolar do corpo. É estar vivendo em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, com os irmãos da sua igreja. Não se isola. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Se você sabe da sua fraqueza, corre. Se afasta do mal. Se a sua fraqueza é a internet, é o que você está vendo na internet, vigia. A Bíblia nos fala que nós temos que mais orar do que vigiar. Nós temos mais que vigiar do que orar. Então vigia, meus irmãos. É vigiar e orar. A palavra nos fala, primeiro a palavra fala vigiar
e orar. É vigiar primeiro para depois orar. Então vigia. Vigie com aquilo que o inimigo está colocando diante dos seus olhos e repreende o mal. Se afasta do mal. Tem pessoas que caem no laço do inimigo porque não vigia. Sabe da sua fraqueza e vai assentar na roda do escarnecedor. Se você sabe que a sua fraqueza é vício, é álcool, para que você vai sentar, você vai aproximar de pessoas que estão se alcoolizando, que estão se embriagando? Para quê? Para ressuscitar o seu passado e você e o inimigo jogar certo o laço ali? Para você cair no laço? O inimigo é sujo. Então, meus irmãos, o inimigo sabe da nossa fraqueza. E nós temos que vigiar. E a própria palavra de Deus fala aqui, ó. Aquele que se acha sábio aos seus olhos é aquele que não tem nada a ver, não. Não, eu tenho controle, eu consigo. Mas aí ele acha que é sábio aos seus olhos, ele vai, e ele cai. Então, aquele que não se acha sábio aos seus olhos fala assim, não, eu sei do perigo. Eu sei da minha fraqueza, eu vou vigiar. Eu vou estar em speed de vigilância, eu vou estar em speed de oração, em speed de clamor, para Deus me livrar desse laço. Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E eu quero profetizar na tua vida, vigilância. Vigia, meu irmão. Vigia. Se você está convivendo com essa pessoa que está trazendo influência ruim para a sua vida, esse jovem, essa pessoa, se afasta. Se você está sentindo uma coisa, um espírito ruim, algo ruim, se afasta. Não estou aqui para julgar ninguém. Tá? Não estou aqui para dar lição de moral que você deve fazer, não deve fazer. Mas, meu irmão, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades, contra os espíritos malignos. Se está trazendo peso para dentro da sua casa, está trazendo peso para a sua vida espiritual, está trazendo peso para a sua saúde mental, se afasta. Se afasta. É melhor se afastar do que pregar maldição. Se afasta. Em nome de Jesus. Deus vai te dar sabedoria para discernir. E a palavra de Deus nos fala. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Aparta-te do mal. Então é isso que você tem que fazer. Se aparta do mal, se afasta. O único jeito, né, de nós... Por isso que nós buscamos um entendimento de Deus, do discernimento, para discernir. E nós afastamos do mal. Então, meus irmãos, o mal nós temos que afastar dele. Não tem acordo. Não tem acordo. Com o pecado, meu irmão, não tem acordo. É se afastar. É por isso que a luz não combina com as trevas. O que é das trevas é da treva. O que é da luz é da luz. Discerne. Discerne entre o bem e o mal. Se afasta do mal. Aquilo que não é o fruto do Espírito, aquilo que não provém do Espírito de Deus, provém do inimigo. Então nós temos que se afastar. E a palavra de Deus nos fala. Não tem acordo. Não tem acordo. Todos aqueles que fazem acordo, não tem nada a ver, não. E, meu irmão, o inimigo laça. Laça. E nós temos visto muitos, às vezes a gente olha assim, rapaz, a gente fala, rapaz, o camarada estava firme, estava feliz com Jesus, servindo a Deus, ó. Eu não quero isso para ninguém. Eu, como pastor, como homem de Deus, estou aqui para te aconselhar. Estou aqui para te despertar. Eu estou aqui para te orientar, para falar para você, vigia. Não seja simples. Não seja ingênuo. Não ignore, não subestime o inimigo. Não ignore o mal. O mal existe. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que quer fantasiar na cabeça das pessoas assim, não, o mal não existe, o inimigo não existe.
Não, nós temos que falar a verdade. Nós temos que falar da bênção de Deus, mas nós temos que mostrar para as pessoas que o mal está aí, destruindo a vida das pessoas, destruindo famílias, destruindo lares, destruindo vida de jovens. E nós temos que profetizar na vida na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, da nossa descendência, dos nossos netos. Eu ainda não tenho neto, mas daqui, futuramente eu vou ter. Meu filho mais velho já casou, daqui, né? O neto vai vir futuramente. Mas você que já tem neto, você que tem seus filhos, você que tem sua família, você que tem filhos jovens, adolescentes, crianças, nós temos que profetizar, repreender o mal na vida dos nossos filhos, porque é uma batalha espiritual, meus irmãos. Nós temos que enxergar essa batalha espiritual. E nós vamos vencer através da nossa fé, da nossa confiança em Deus, da nossa perseverança em Deus, da nossa vigilância, da nossa oração, porque a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Nós vamos vencer profetizando em nome de Jesus, que o mal se afaste da nossa casa, se afaste da nossa família, que o inimigo se afaste da nossa descendência, da nossa casa, da vida dos nossos filhos. Nós temos que profetizar em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, que o inimigo se afaste, que o mal se afaste da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua saúde, das suas finanças. Se afaste da sua vida espiritual, do seu matrimônio, em nome de Jesus. Que o mal se afaste em nome de Jesus. Que o inimigo pegue, que os seus demônios, que os espíritos malignos se afastem em nome de Jesus. E que os anjos de Deus, que a palavra de Deus nos fala, no Salmo 34, no versículo 7, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal. E a palavra fala aqui, ó. Olha o que a palavra fala. Teme ao Senhor e a parte do mal. Teme a Deus. Por isso que quando nós tememos a Deus, os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor, meus irmãos. Nós não podemos perder o temor de Deus, a insensibilidade à voz do Espírito Santo. Mas nós temos que temer. Temer a Deus, meus irmãos, é obedecer, é viver, é praticar a palavra de Deus. É temer esse Deus, é saber que a nossa vida está nas mãos dele. E que nós entregamos a nossa vida nas mãos dele e nós confiamos nele. Teme a ele, confia nele, descansa nele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele vai te sustentar nessa terra. Ele vai te guardar, ele vai te proteger nessa terra de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra fala. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Olha o que a palavra... O umbigo, meus irmãos, fala de quando o homem nasce, né? Então, se Deus cuida de nós desde quando nós nascemos, se Deus cuidou de nós desde o nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe, quando nós estávamos lá ligados lá, dentro da nossa mãe, pelo umbigo, lá Deus já estava cuidando de nós. Deus cuidou de nós 9 meses dentro da barriga da nossa mãe. E Ele curou o nosso umbigo. E Ele fala assim, isso vai ser remédio para o seu umbigo. Então quer dizer, vai cicatrizar. O umbigo vai cicatrizar. Então Deus é aquele, meus irmãos, que cuida de nós. Desde quando nós somos frágeis, nós somos criança, que nós tomamos cuidado dos outros.
Por isso que a Bíblia fala que o homem não tem como o homem viver sozinho. Nós sempre vamos ter que estar cuidando uns dos outros. Quer dizer, Deus cuidou de nós como nós estávamos nos cuidar de outros, e Ele estava usando pessoas para cuidar de nós. Curou o nosso umbigo. E Deus cuida de nós. Ele usa as pessoas para cuidar de nós. Ele cuidou de nós dentro da barriga da nossa mãe. Ele vai usar pessoas para cuidar de nós. E a medula nos fala, né? Que tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas. Tudo está ali. A medula é responsável das células, bilhões de células. Se Deus cuida das medulas que estão ali, daqueles bilhões daquelas células, e cuida do seu sangue, que circula pelo seu corpo, e Ele está falando, se você estiver debaixo dessa promessa, Ele vai cuidar do seu corpo, Ele vai cuidar da sua saúde, das suas medulas, da sua medula óssea, que controla todo o seu sangue. Se Ele está falando que controla todas as células do seu corpo, você controla a medula, Ele vai te dar saúde. Para controlar a sua medula, Ele vai te dar saúde espiritual, meu irmão. Ele vai cuidar, o sangue, as medulas, né? É como se dizer assim, Deus cuida da sua vida. Deus cuida do seu corpo, Deus cuida da sua saúde. Quando você teme a Ele, quando você entrega a sua vida a Ele, Ele cuida de você. Ele cuida da sua vida. Ele cuida da sua vida. Ele cuida da sua vida espiritual e Ele cuida da sua saúde espiritual. Meus irmãos, essa é a promessa. Né? E a palavra diz assim, e isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Quer dizer, Deus vai cuidar das suas medulas, vai cuidar do seu corpo, da saúde do seu sangue. O sangue nos fala da vida. Deus vai cuidar da sua vida, Ele vai injetar o sangue dele, Ele vai cuidar do seu sangue, Ele vai cuidar da sua saúde. Por isso que a presença do Espírito Santo na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, meus irmãos, cura a alma do homem. Cura a alma do homem. Deus cuidou de você. E Ele sempre vai usar pessoas para cuidar de nós, meus irmãos. Deus cuida de nós e usa as pessoas para cuidar de nós. Quantas pessoas que ainda precisam estar aos cuidados. Espiritualmente falando, ainda é um bebê. E precisa de cuidados espirituais. Para que você venha crescer na fé. Você precisa de um líder espiritual para cuidar de você, para te orientar. Para profetizar bênção na sua vida. Para que você venha ter maturidade espiritual, crescimento espiritual, entendimento espiritual. Não crescer só no conhecer e o saber da ciência, do conhecimento humano, mas você precisa crescer no conhecimento e no saber de Deus, no conhecer de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a experiência que Deus me deu, meus irmãos. Mesmo tendo um grau de estudo, pouco estudo, mas Deus me instruiu na sua palavra, na sua sabedoria, no seu conhecimento. E hoje eu falo isso para a honra e para a glória de Deus. Deus tem me preparado para pregar para pessoas de todos os níveis, intelectuais, de conhecimento, de cultura. Deus tem me preparado, tem me dado esse conhecimento. Porque eu busquei o conhecer e o saber de Deus. E Deus me acrescentou essas bênçãos. E Ele quer acrescentar na sua vida também. Ele quer te usar nessa terra para pregar para as pessoas leigas, simples, humildes, mas pregar para os intelectuais, para os conhecidos, para todos. Porque todos têm que conhecer a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que o Evangelho vai chegar aos confins da terra.
Ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. A toda. Deus não fez acepção de pessoas. É a toda criatura. É a todos. Deus não discrimina o homem. Não faz acepções pela língua, pela cultura e pelo seu nível de estudo, de intelecto. Deus, ele te usa, ele te capacita e ele te instrui. Ele é Deus. A própria palavra nos fala que a sabedoria de Deus, né? Que Deus nos dá essa sabedoria para levar o seu evangelho. Deus nos instrui na sua palavra, nos capacita para levar o seu evangelho. E eu quero profetizar na tua vida, eu quero colocar, através dessa palavra, que você vai ter fé para crer que Deus tem uma promessa na sua vida, que Deus quer te usar nessa terra, para ganhar almas, ganhar vidas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe através dessa palavra, né? Que Salomão, ele teve a sabedoria, e Deus também deu ele a sabedoria do Espírito Santo. E que você venha buscar a sabedoria e o conhecer de Deus. Que Deus vai te instruir nessa terra para ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar o conhecer e o saber de Deus. Eu quero profetizar que essa pessoa venha de se desvaziar do seu eu, da sua vaidade, da sua razão humana, e que ela venha se encher do teu Espírito Santo. E que o Senhor venha usar essa alma, esse jovem, essa jovem, esse varão, essa varoa, para levar o teu evangelho. E que nós venhamos, meu Pai, fazer a diferença nessa terra. Que nós venhamos, meu Pai, cada dia confiar e descansar no Senhor. E que o Senhor venha nos conduzir nessa caminhada, com passos firmes, na rocha, sem olhar para o lado, para trás, mas olhando para frente. Que o Senhor venha nos capacitar, nos instruir e nos encher da tua sabedoria, da tua graça e do teu conhecimento. Nós oramos assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja de Deus, sobre toda a face da terra, desde agora para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.